Olá, estamos aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas para darmos início a mais um programa, O Despertar da Consciência. Eu sou Valéria Marques. Hoje, nosso programa número 5 desta série, onde estamos falando sobre as fixações mentais. Nosso programa de hoje, Imperfeições Morais. Aqui ao meu lado, para nos esclarecer sobre este assunto, Sebastião Camargo. Como eu disse na semana passada, imperfeições morais é o que mais tem no meu universo, mas eu quero entender essas realidades, se na realidade nascem dos instintos, sensações, emoções, sentimentos até o universo da inteligência, que é o ser moral, ou se tem algo a mais além disso. Mas o telespectador a quem agradecemos profundamente deve saber de tudo isso e mais alguma coisa, não é verdade? Então a nossa gratidão eterna a Deus, ao Cristo, a todos os seus emissários, em especial a TV Mundo Maior, a TVC Canal 13 e as demais afiliadas que nos propiciam os meios para chegar até o telespectador. Isso aí, acredito que é muito importante, né, esse tema, assim como todos os outros, mas imperfeições morais é algo que bate sempre a nossa porta para precisarmos, é uma necessidade de cada um de nós transformarmos esses quesitos na nossa vida para realmente alcançarmos patamares melhores e maiores na nossa vida, né? Então, Sebastião, imperfeições morais, dentro desse tema da nossa série, fixações mentais, o que você já poderia nos adiantar? Nós poderíamos já fracionar o ser moral e o ser espiritual, que é uma confusão às vezes que nós fazemos por não compreender essas duas terminologias. Quando falarmos o ser moral, estamos falando dos degraus da inteligência. Desde os instintos, que são inteligências embrionárias, ao universo das sensações, emoções e dos sentimentos, até a inteligência intelectiva, emotiva e espiritual. Só que a inteligência espiritual já começa a construção do ser espiritual, que é a síntese de tudo isso que nós falamos, transformado em virtudes, que é a essência do ser espiritual, a consciência em si. Então, ao longo do programa, a gente vai compreendendo um pouco melhor cada um desses quesitos que você foi trazendo para a gente. Com certeza. Então, já vou convidar você aí que está acompanhando o nosso programa a irmos à página 319 do livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Devemos nos questionar se estamos prontos para iniciar a criação do mundo interno como almejamos, pleno e feliz, sabendo que não será menos fácil do que a criação do nosso lar de André Luiz. Não é assim que acontece quando não sabemos lidar com os nossos silvícolas, que aqui chamaremos de medo, remorso, constrangimento, raiva, paixões, etc. Quando procedemos a um recomeço ou construímos um novo lar, não são eles, os nossos silvícolas, que aparecem para nos testar, desencorajar ou aprender conosco? Bem pontual e verdadeiro isso, né, Sebastião? A gente se depara realmente sempre com situações como essas no nosso dia a dia e sempre com convites muitas vezes contrários àquilo que muitas vezes queremos propor de transformações, né? O que você pode nos dizer sobre? Como tudo é cópia de tudo, quando os engenheiros de mentes quase divinas, como narra na obra Nosso Lar, eles começaram a construção da colônia, esses silvícolas, que são elementais, seres menos experientes, mais primários, começaram a construir, entre meio à construção belíssima, algo paralelo, como acontece em nosso cenário quando nós idealizamos algo nobre, algo menos nobre vem à tona e começa a trazer tonalidades, desde os instintos aos degraus da inteligência, nesta criação que deveria ser harmoniosa, solidária, fraterna. E se não pararmos para darmos atenção e orientação a esses seres que em determinado momento servem-nos de degraus ou até de alicerce para essa construção mais nobre. Por exemplo, os seres do reino mineral são essenciais ao reino vegetal, embora são mais primários, mas eles servem de alicerce, de degrau de sustentação e ao mesmo tempo de alimentação a este. Então, descartá-los não seria uma boa política, porque Jesus, quando informara-nos a respeito do joio e do trigo, ele disse-nos: deixe-os crescerem juntos.
No final, se o trigo não transformar o joio em trigo, nós vamos ver o que faremos. E o queimar o joio é exatamente a transformação do joio em trigo também. Então, arrancar o joio significa também a transformação desse elemento no outro. Se o trigo crescer, a sua sombra, as suas luzes, pode transformar o joio também em trigo. Porque na roça, quando nós passamos por lá, percebíamos que a sombra de uma planta que se destaca, os demais morrem. E em morrendo, se transforma em adubo e vai ser incorporado na mesma árvore ou no elemento que está destacando entre os demais. Então, acaba auxiliando no fortalecimento daquela planta, ou no caso aqui do que a gente está trazendo, dessas virtudes. Então, a transformação desses aspectos, dessas imperfeições, podem nos auxiliar a fortalecer as nossas virtudes? Exatamente. Vamos lembrar de Joana de Ângeles quando fala que a consciência, no sentido profundo do termo, é assessorada pela vontade a serviço da orientação, ou melhor, para orientar a personalidade ou a alma encarnada. Ou seja, a vontade está a serviço da consciência profunda. Agora, a coragem moral, quando decidimos por transformar esses impulsos interiores, eles fortalecem a vontade, ou seja, eles são incorporados na vontade. Então, são chamados de imperfeições morais e, quando transformados, são incorporados na própria vontade, que é a agente, a gerenciadora da mente e a médium da própria consciência para orientar o que está encarnado. Então, até podemos dizer que o tamanho do meu medo, o tamanho do meu constrangimento, do meu remorso ou de qualquer outra imperfeição também é o quanto há de potencial, né, que pode auxiliar nessa transformação? Inicialmente, nós dizemos que o medo é proporcional ao conhecimento que nós temos a respeito daquilo que desejamos realizar. A partir do momento que eu tenho a inteligência do que eu vou desejar, do que eu desejo realizar, ou aprimorar, ou construir, eu já tenho parte da coragem construída ou em expansão. Porque se eu desconheço aquilo que pretendo, a ansiedade, a filha do medo, uma das filhas que mais aparece nas situações que nós queremos, já assume a frente e nós recuamos. Porque quando nós tentamos alguma coisa por desconhecimento, fracassamos, o medo nasce. Quando levamos adiante este mecanismo quase que de uma covardia moral, de não enfrentar por medo de se equivocar, nascendo ou dando à luz a outros patamares que nós chamamos de frequência desse medo, a insegurança, por exemplo, dela vai nascer a ansiedade, mas se percebermos todo esse universo, como narra Emmanuel, é filho do orgulho, porque o orgulho é que impede-nos de tentar, com medo de equivocarmos e que os outros vão pensar se equivocarmos, se não acertarmos, se não sairmos como planejamos, ou se não sair como planejado aquilo que pretendemos. Então, diante dessa realidade, se eu não temo, se eu estou desejando desenvolver a humildade, eu não vou temer represária, nem acusações, nem calúnias, nem coisa parecida. Mas se eu temo fracassar, eu não vou tentar, porque ao invés da coragem, o medo é que vai prevalecer. Deixa eu E ver todos esses seres... Tá, não, deixa eu ver então se ficou claro, né, para nós. Você falando então que toda vez que eu temo, na verdade, eu tenho um orgulho que está ali enrustido por trás deste medo, que é o que me impede então de muitas vezes tomar aquela atitude, me colocar a serviço da vida. Se eu estou disposta então a exercitar, a lapidar isso e ir em busca da minha humildade, de reconhecer, de construir essa virtude dentro de mim, então eu realmente vou dar espaço então para transformar esse medo, porque ele vai me auxiliar nessa virtude da humildade. Algo assim? Exatamente assim. Quando a humildade entra em cena, o orgulho senta ou deita no divã. Quando a coragem moral entra em cena, o medo também vai ser terapeuteado, porque ambos vão ficar olhando como se faz. Sócrates já nos informara que não deveríamos brigar com o velho, mas sim construir o novo. Se o novo é a humildade em relação ao orgulho, se o novo é a coragem moral em relação ao medo, então nós não
precisamos ficar temerosos, muito menos aguardando aplausos, reconhecimento, recompensa ou gratidão de quem quer que seja do meio externo, mas sim a aprovação da nossa consciência e, ao mesmo tempo, o exercício da nossa inteligência, conforme nós falamos. A intenção é que essa inteligência intelectiva, emotiva ou espiritual promova o que nós chamamos de automatismos ou as ideias fixas e automatizadas, e, ao mesmo tempo, o universo das sensações, das emoções e dos sentimentos em algo mais aprimorado à luz do amor incondicional. Então é muito importante que a gente também olhe para essas imperfeições de uma forma a reconhecer a importância que elas podem ter quando bem direcionadas. Então, ao invés de rejeitarmos ou de não darmos a devida atenção, não no sentido de nos fixarmos a isso, mas saber que ela também tem um lugar importante. Esse acolhimento que Joana sempre nos traz, né? Ter um diálogo terno e amoroso com essas partes. Com certeza, as imperfeições morais de hoje foram as virtudes de ontem, porque o instinto é algo nobre em nosso universo. Ele não é maléfico, só que a depender da situação em que nos encontramos, ele passa a ser prejudicial, até porque ele é o embrião dos sentimentos ou embriões, esses instintos dos sentimentos e da inteligência também. Então, quando aprimoramos o nosso estágio evolutivo ou passamos por frequências diferenciadas, os instintos precisam ser adequados ao novo contexto, assim como as sensações. Hoje, por exemplo, eu tenho uma sensação agradável quando eu ofendo você e você aceita a minha ofensa. Eu tenho uma sensação de prazer, mesmo que mórbido, mesmo que o fel está na minha língua, no meu íntimo, mas eu sinto um prazer, é uma sensação agradável ferindo você. Esta emoção registrada, dessa sensação agradável para mim, vai perturbar-me no futuro, porque ela vai ressurgir essa lembrança desse ato infeliz, que para mim hoje é virtuoso, amanhã como emoções, como algo muito mais abrangente, a convidar-me a manter aquilo ou a reformular. Aí quando nós percebemos o ser que criamos, que foi fácil criar, porque criar é moleza, agora para transformá-lo em outra coisa já não é tão fácil assim. É isso aí. É um assunto muito importante, né? De extremo interesse para nós, porque nos leva à nossa vivência, ao nosso dia a dia, né? E você que está aí acompanhando o nosso programa, quiser assistir os programas anteriores, né? Ainda desta série ou de séries anteriores, é só você estar entrando no nosso site, tvmundomaior.com.br. Dúvidas ou sugestões? Mande-nos um e-mail para despertar@tvmundomaior.com.br. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos.